Bom dia, pessoal. Muito bom dia para todas e todos que estão aqui. Que honra e responsabilidade, né? Participar deste lindo evento. Em tempos incertos e momentos de fragilidade, precisamos também de um colo e saber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Pensar no frágil e na incerteza do momento em que estamos passando me remete a um livro que eu tenho muito carinho, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, onde ele escreve sobre construirmos paraquedas coloridos. E hoje estamos aqui colorindo o céu pedagógico com partilhas e a esperança de dias melhores. E principalmente de professores que irão compartilhar a sua prática. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor João Silva, sou pedagogo, especialista em educação e venho hoje aqui fazendo a mediação dessa sala 5. E para me acompanhar, né, para ter professores que irão compartilhar a sua prática, vai vir Mônica Lopes Maciel, Renata de Araújo e Simone Gabina, professoras da Rede Municipal de São Paulo, compartilhando o diário de bordo, uma construção autoral e colaborativa. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Uma alegria ler o trabalho de vocês e saber desse relato encantador. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Fiquem bem à vontade, depois eu venho fazendo as reflexões desse maravilhoso trabalho que vocês vão compartilhar conosco nesta manhã. Bem-vindas, meninas. Um trabalho coletivo, um trabalho de colaboração mesmo nesse tempo. E nós somos da Escola EMEI Professor Carlos Humberto Volpon, é uma escola da Zona Leste, que fica ali no distrito de Sapopemba. Pertencemos à Adressão Mateus, e é uma escola pequena, uma escola com 5 salas, e nós começamos esse trabalho já do diário de bordo há algum tempinho, né, foi o ano passado. Somos professoras de lá também há um bom tempo, a Renata e a Mônica já há 16 anos, eu com 30 de magistério, 25 anos, estou no Volpon, né, escrevo meu trabalho ali no Volpon, e a gente veio agora partilhar um pouquinho aí desse trabalho, né, agradecer ao GECOL pela oportunidade, né, de estar participando e partilhando aí um pouquinho desse trabalho. Então, vamos lá. Deixa eu só pôr o slide aqui. Então, somos as 3 professoras, né? Eu sou Simone, a Mônica, a Renata, que pertencemos ao grupo. E deixa eu só entrar no próximo. Aí. Esse trabalho foi um trabalho colaborativo, né? Nós começamos o diário de bordo, essa escrita do diário de bordo, em 2019. Simone, tua apresentação não... Oi, querida, tua apresentação não está aparecendo. Não está aparecendo aqui. Espera um pouquinho só, vamos ver aqui. A ANAC tem que liberar, já está na tela, já, igual a gente fez. Ô, João, eu acho que a ANAC tem que liberar. Liberou? Deixa eu ver. Não sei se para o pessoal está aparecendo. Eu acho que não. Só um pouquinho. Bom dia. Só um minuto. Só um minutinho, que não chegou aqui para mim ainda. Eu vou pedir para você compartilhar novamente, Mônica. Compartilha. Estou fazendo o processo. Compartilhando. Um segundo. Só um pouquinho. Compartilha. Tá indo? Tá indo? Vai para mim. Não.
Não, deixa eu ver. Aí mesmo. Foi? Agora está aparecendo, Simone. Pronto? Então é esse aí. Nós começamos, então, a escrita, eu vou voltar só um pouquinho. Nós começamos a escrita, então, do Diário de Bordo em 2019, né? Esse trabalho foi dado início neste ano. E nós começamos o ano de 2020 com a mesma proposta de dar continuidade nas formações e avançar realmente nesse processo. Ela pediu para eu voltar aqui, para a apresentação. Essa era a primeira tela que não havia aparecido, né? Que são as 3 professoras. Então, sou eu, a Mônica e a Renata, que era a primeira tela que eu acho que não havia aparecido. Pode ir para o segundo. Então, aí eu vou voltar agora para o segundo. No ano de 2020, nós iniciamos, então, todo esse processo da escrita do diário de bordo, para dar realmente continuidade aí a um trabalho que havia começado o ano passado. E aconteceu tudo isso que a gente está vivendo, né? Esse período de pandemia, esse momento realmente atípico, diferente, todos sofreram, né, o impacto aí, a dificuldade mesmo de se trabalhar. Surgiram as necessidades, as dificuldades, os encaminhamentos, né, que foram o que foi surgindo durante esse período. Todos nós fomos pegos de surpresa, ninguém sabia mais ali por onde começar, né? Todos estávamos no chão da escola, todos escrevíamos ali sobre aqueles registros, aonde nós estávamos, do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Longe daquele ambiente, longe daquele espaço, como é que ficaria, então, esse trabalho, esse registro, e tudo, as ações, as propostas, tudo seria diferente. Então, vieram as necessidades, o que a gente precisava realmente parar e pensar ali naquele momento, né? Nós teríamos que ter uma interação com o grupo, teríamos que ter uma interação com as famílias, vínculos com as crianças, com as famílias, esse vínculo afetivo, né? Não perder esse elo que nós tínhamos dentro da escola, esse acolhimento, e aquele momento do registro mesmo, de estar pensando tudo sobre o que nós estávamos ali fazendo. Muitas dificuldades, né, eu acho que a ansiedade do momento em si, a ansiedade ali do que nós estávamos vivendo, a dificuldade do próprio registro, né, a dificuldade de acesso às plataformas, a própria tecnologia, né, que a gente está passando por isso agora. Então, como fazer tudo isso, mas nós tínhamos que pensar e tínhamos que dar alguns encaminhamentos para isso, né. A equipe da escola, a equipe gestora, a equipe de formação, coordenação, foi dando muito suporte para a gente, para que isso pudesse acontecer, esses encaminhamentos, que as coisas pudessem ali se deslanchar e pudesse acontecer. Assim como o diário de bordo, né? Mesmo distante ali da nossa rotina, do nosso momento de escola, ele também poderia ser construído. Era um momento desafiador, sim, ainda, né, existem as dificuldades, mas nós tínhamos que partir e caminhar em todo esse período. Num primeiro momento, para acontecer todo esse processo, vieram as intenções, né, então, começamos a pensar o que nós poderíamos fazer, como seria, e nesse momento, nós tivemos a primeira intenção, né, através de um encontro virtual, da Carta de Intenções, o que é que nós pensamos? Nós tínhamos um trabalho coletivo na escola, né, um trabalho ali de colaboração. Eu, a Renata, a Mônica, apesar de sermos de turmas ali diferentes e até de turnos diferentes, nós já trabalhávamos juntas, né, nós já tínhamos essa colaboração, esse momento aí de entrosamento. Então, num primeiro momento, nós pensamos, por que não continuar esse trabalho, né, por que não continuar esse momento é um desafio, mas nesse momento mesmo distante de estarmos trabalhando juntas, né? Falamos com a coordenação, direção, né? Fizemos todo o nosso processo e já fomos fazendo, na verdade, a nossa reflexão ali, né? Lógico, no nosso diário, no nosso registro, quais eram as nossas intenções e como é que todo esse processo podia ter esse movimento de ida e vinda, né? A partir das intenções, nós pensamos como seriam, então, essas interações. Tudo isso nós estamos registrando e nós estamos refletindo no próprio diário de bordo.
Distante da escola? Sim, distante da escola. Distante do chão da escola? Distante do chão da escola. Então, nessas interações, o que a gente acabou pensando? Nós precisávamos da interação ali entre nós e grupo, né, a nível de grupo. Nós precisávamos da interação com as famílias, né, como eu já disse, o vínculos com as famílias, com as crianças, né, a interação ali entre nós três mesmo, porque distante, talvez poderia ser difícil pensar numa ação, numa proposta, mas existia a vontade, né, existia ali o querer fazer e o refletir para o momento. Depois dessas interações, nós fomos nos formando, né, tentando ali participar de muitas formações, lives, cursos, a própria reunião semanal que existia nossa com o grupo e com a coordenação, e todos nós ali juntos, tentando realmente fortalecer as nossas ideias, refletindo sobre isso, né? Para quê? Para que as nossas ações pudessem realmente ali se desenvolver, mesmo distante, elas estarem ali se desenvolvendo. As nossas ações, as nossas propostas, elas eram coletivas, né? A gente pensava numa proposta em que cada uma de nós três pudesse dar o seu melhor, fazer ali a sua parte, aonde é que nós entraríamos nesse processo, né, nessa ação coletiva. Registrando tudo isso no diário de bordo. Então, nós pensávamos, né, nas ações, nas reuniões, nas formações, nós participávamos de tudo isso, nós escrevíamos no nosso cotidiano, no diário de bordo, ali nós refletíamos o que ia acontecendo, né, nós íamos colocando todo o nosso parecer, as nossas ideias, né, refletindo mesmo sobre a semana, sobre o que tinha acontecido ali diariamente. Mas na segunda-feira, todas as segundas-feiras, nós nos encontrávamos para poder fazer a nossa reunião. Então, nós passávamos a semana, as ações, e ali no diário de bordo, nessa escrita, nós voltávamos na segunda e fazíamos ali a nossa reflexão. Então, o que acontecia no diário de bordo? Era um diário de bordo até escrito a muitas mãos, porque, na verdade, era uma ação coletiva, era uma ação ali de colaboração, né, durante as ações e as propostas, porém, as reflexões, elas eram individuais. Então, cada uma tem o seu perfil, cada uma tem a sua forma de pensar, né, é um particular, é muito subjetivo o que eu pensei ou o que elas pensaram, né. Então, nessas reuniões, nas segundas-feiras e no próprio diário, nós colocávamos lá o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo, né, as coisas como elas poderiam caminhar, quais eram as soluções que nós poderíamos dar, né, por exemplo, a própria interação com as famílias. Nós tivemos, num primeiro momento, com todo o grupo da escola, foi uma interação, nós pensamos no primeiro momento em Facebook, né, para conseguir atingir as famílias. Depois, o número não estava sendo muito bem atingido, nós resolvemos ir para o grupo de WhatsApp, isso tudo vendo e avaliando e pensando, refletindo no diário. Nós conseguimos nós tentamos atingir pelo WhatsApp, né, que seria ali de uma forma um pouco mais, tentar ser um pouco mais próximo. Depois nós resolvemos pelo grupo, pelo Meet, fazer alguns encontros com as famílias, até para poder ver realmente, né, as famílias, poder ter contato com as crianças, ter alguma coisa um pouco mais próxima. E então nós fazíamos a devolutiva, né, o diário de bordo. Depois nós tínhamos esse diário de bordo, a coordenação nos passava a devolutiva, né, a coordenadora, né, que é a nossa Andréia, passava a devolutiva, né, desse processo, como é que nós estávamos ali caminhando, qual era a melhor forma de pensar ou de refletir um pouco além do que nós estávamos fazendo, né, para poder novamente planejar e pensar ali nas nossas intenções, né, mudar um pouco de novo essa nossa intenção. Então, foi todo um processo desafiador, né, difícil às vezes, porque realmente nós tínhamos ali durante 2019
pensado num processo dentro da escola. Então, quando nós tínhamos alguma dúvida, alguma dificuldade, né, nós tínhamos ali, estava todo mundo muito próximo, nós compartilhávamos esse diário, né, e fazíamos a leitura dele, né, nós compartilhávamos. Então, ali naquele momento, nós estávamos distantes, então tinha que ter essa devolutiva, né, mesmo que fosse escrita, muitas vezes conversávamos também nas próprias reuniões, nos próprios encontros, né, então ficava essa ação, esse planejamento dessa ação, né, e depois toda essa reflexão no diário de bordo, essa escrita, nós fazemos toda essa contextualização aí dentro do diário de bordo, essa reflexão. Nos reunimos novamente para poder pensar sobre isso, sobre o que nós tínhamos discutido, né, ali cada um realmente, como eu já falei, no seu particular, e depois tínhamos a devolutiva, né, a leitura desse diário de bordo, a devolutiva da Andréia, que é a nossa coordenação, da equipe, para poder pensar aí os caminhos, refletir sobre os caminhos que a gente estava tomando, né, estava seguindo. E eu acho que foi mais ou menos esse processo. Nós separamos nós separamos, na verdade, 2 trechos do diário de bordo, e também a devolutiva da Andréia, e na verdade, num recorte até da nossa reunião, porque nós fazíamos ação, refletíamos, e ainda fazíamos uma reflexão ali da nossa reunião da segunda-feira, que aí éramos nós 3 ali refletindo, fora todo o grupo da escola, né? Então, eu vou ler um pedacinho só de um recorte do diário de bordo, que, na verdade, nós escolhemos esse recorte porque aqui ele fala um pouco não é uma reflexão ali certa do que deu e do que não deu certo, né, nós colocamos aqui um pouco do sentimento também, né, porque nós passamos também por vários sentimentos, independente da atividade, da ação, do que deu e não deu certo, nós sentimos, né, teve o seu lado afetivo também. Então, essa foi uma atividade sobre culinária afetiva. As famílias participaram muito, as professoras também foram integradas nessa atividade, e algumas atividades nós acabávamos integrando o grupo, né, o grupo também participava, foi muito colaborativo, e eu vou ler um pedacinho dessa daqui, então. Refletindo sobre a culinária afetiva. Quem já não sentiu o cheiro, olhou uma foto, a cena de um filme, ouviu uma música e se remeteu a uma lembrança, te fez ter uma sensação de nostalgia ou felicidade? Sensação esta que parece por alguns instantes que pudéssemos estar vendo novamente aquilo. Esta semana, ao realizar a receita do bolo de laranja, enquanto eu separava os ingredientes e principalmente a laranja, o aroma daquela fruta entrou pelo meu nariz e ativou diretamente a memória afetiva que habita em mim. Memória de um café à tarde na cozinha da minha mãe, ou melhor, da nossa casa, aonde nós nos reunimos, eu, minha mãe e minha irmã, todas sentadas ao redor da mesa. Momento este, desfrutávamos uma boa conversa regada à lembrança e tomávamos café, claro, comíamos aquele bolo simples, mas que estava ali ao centro do nosso bate-papo. Então, eu vou fazer só um pequeno recorte, eu só finalizo ali, que linda a nossa memória e que saudade de um tempo que não volta mais. Com a nossa memória afetiva, pode ser resgatada... Ai, perdi. Não tem, né? Deixa eu só pegar um pouquinho, que o computador tá... Ai, que linda é a nossa memória, e que saudade de um tempo que não volta mais. Como a nossa memória afetiva pode ser resgatada através de um aroma. Ao bater aquela massa, durante um tempo, fiquei vivenciando aquelas memórias e o quanto gostaria de estar sentada novamente ao redor daquela mesa. Aí nós temos o outro recorte de um diário de bordo. Aqui é um pouquinho sobre os nossos encontros, né, o registro que a gente faz. Vamos começar a semana, conversamos um pouco sobre as próximas postagens. Na semana passada, preparamos as tintas naturais e foi muito legal. Qual será a próxima dinâmica? Observamos que durante nossos encontros, as crianças levam folhas, lápis coloridos e desenham. Durante as nossas conversas, mostram seus desenhos com orgulho. Vamos convidá-las a traçarem outras linhas.
Na verdade, aí nesse recorte a gente coloca, porque a gente faz essa leitura também, né, dessa escuta verbal e da escuta não verbal. Quantas coisas ali naquelas janelinhas do computador nós conseguíamos observar, né? Quem estava, como eles estavam, o que eles queriam, na verdade, mostrar, né? O que eles queriam, na verdade, trazer ali para a gente, né? E, então, essa é uma leitura. Eu vou ler um pedacinho também de uma devolutiva. Acho que é o próximo. Não. Aí. Esse é um recorte da devolutiva que nós tivemos de um dos diários, né? Que é da coordenação, da Andrea. Recorte da devolutiva da coordenadora. Perceba sua preocupação não só em narrar o que aconteceu, mas pensar sobre a atividade sugerida, e creio que este é um pontapé inicial para fazer mais reflexivo. Pensar sobre o que está propondo e também o que o outro propõe. Para além disso, você pode refletir também quais as intervenções você faria para poder utilizar as atividades propostas. E não só das postagens de atividades, você poderia agregar ao seu registro como tem sido a provocação ou a reflexão de tudo que você vem lendo, assistindo, discutindo, com pauta formativa. Com isso, repercutirá em suas futuras proposições junto às crianças. Então, nessa devolutiva, na verdade, o que nos fortalecia, né, e nos guiava aí nessa escrita e nessa reflexão, sempre, né, quando nós escrevíamos, era lido e era feita essa devolutiva, da onde ali nós precisávamos estar melhorando e estar avançando. Eu acho que, na verdade, a palavra seria essa, né, avançando. E eu acho que o material fica ainda aí à disposição, tem o recorte de outro diário, foi só um tempo, mas eu gostaria de só finalizar com uma frase, né? Que eu acho que foi muito forte para a gente e foi muito pertinente aí para todo esse tempo. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, na verdade, eu acredito que o diário de bordo é isso, ele é um caminho, né? Nós estamos aí num momento de construção, nós estamos num período aí de um processo de construção. E, então, eu acredito que seja isso. Nós gostaríamos muito de agradecer mesmo, né, ao GECOL, ao Cristiano, à nossa equipe gestora, né, e principalmente, assim, a todos os professores, porque esse é um pequeno trabalho, né, é o nosso trabalho, mas é o trabalho também de uma equipe, né, da escola. E eu sempre digo isso, eu tenho muito orgulho e é um privilégio trabalhar nessa escola. Tá bom? Que lindo, que lindo. Parabéns, parabéns por essa partilha. Confesso que fiquei encantado e emocionado de conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. E algo que me chamou muito a atenção que vocês trouxeram aqui para nessa manhã é a questão da reflexão, da organização, do planejar, de reter, analisar, pesquisar e ampliar o nosso olhar, né, sobre as novas propostas pedagógicas, né, sobre esse momento incerto que nós estamos passando, mas nós estamos se adaptando, né, se reinventando. Sim. Então, para finalizar, né, e chamar a próxima apresentação, eu queria trazer essa reflexão, né, do livro A Aprendizagem do Adulto Professor, que a Silvia Russo nos traz. Aprendemos quando e como, no confronto de ideias e ações, recorrendo à memória do que conhecemos e vivemos. E realmente vocês trouxeram nessa manhã uma memória, né, o que vocês reconheceram, do que vocês viveram, e partilhando e não abandonando, né, a infância, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento incerto que nós estamos passando. Esse não abandono com a infância, com as nossas crianças, ele é fundamental, né? Então, muito obrigado, gurias, por essa linda e maravilhosa apresentação que vocês nos trouxeram nessa manhã. Como diz o Cristiano, sigamos, né? Então, sim, eu vou chamar... Obrigada, Nelson. Eu que agradeço, gente. Eu vou chamar o próximo, né? A próxima apresentação, que é o processo de construção de sentido na escrita do diário de bordo. Vou chamar a Cláudia, String, Heloísa Prado e a Cíntia Castellani para nos
abrilhantar essa manhã também. Vou aguardar as meninas entrarem. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Tudo certo, gente. vamos começar. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês neste colóquio, né? Nesse 11º colóquio, para compartilhar um pouco da nossa experiência com os diários de bordo. Nós somos de uma escola municipal de São Bernardo do Campo, nós somos da EMEB Rui Barbosa, uma escola de educação infantil, e nós vamos apresentar hoje o processo de construção de sentido na escrita dos diários de bordo. Na verdade, é como essa escrita faz sentido para duas professoras que estão aqui comigo hoje, para a Cíntia e para a Heloísa. Como coordenadora da escola, eu acompanho os diários de bordo, eu faço a leitura desses diários, eu faço as devolutivas, dessa forma eu estabeleço com elas uma interlocução. E para a apresentação de hoje, eu escolhi alguns trechos dos próprios diários da Cíntia e da Heloísa, trechos dos diários deste ano de 2020, porque retrata o processo de cada uma. A gente consegue perceber por essa escrita esse avanço nas reflexões, inclusive sobre o próprio ato de escrever das professoras. Então, é claro que elas vão também contar um pouquinho sobre suas experiências, mas antes eu faço esse convite a vocês, esse convite à leitura. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, só um minutinho, e a gente já começa. Vocês já conseguem ver a apresentação? Ainda não. Ainda não? Tá acho que está carregando. acho. Isso, sim. Agora sim. Então, ok, vamos continuar. Eu faço esse convite à leitura para que vocês possam sentir, refletir um pouquinho comigo, até se encantar, sentir por essa leitura aquilo que eu senti quando eu li esses trechos da Cíntia e da Heloísa. Partindo dessa leitura, né, eu pretendo compartilhar essa riqueza dessa escrita reflexiva, porque não é uma escrita qualquer, é uma escrita que relata, como eu já disse anteriormente, todo esse processo. Então, vamos lá. O registro dialoga com saberes e fazeres. O registro é uma marca, tece memória, faz e conta histórias. E quando o educador percebe que o registro é um meio pelo qual pode qualificar sua prática, o faz sem exigências, sente a necessidade de fazê-lo, faz todo sentido a sua existência. Apostamos nos registros reflexivos que eram semanais. Eu, particularmente, não conseguia fazer somente por semana. Eu registrava diariamente, porque a proposta era escrever o que foi mais importante. Ora, meu trabalho era importante todo dia. Todos os dias entrava na sala de aula com intenções de trabalho planejadas, preparadas, e as crianças sempre tinham algo a contribuir e mostrar suas aprendizagens. Nesta etapa, a escuta começou a crescer e as crianças cada vez mais coautoras dos projetos, da elaboração da rotina. Nesse tempo de pandemia, surgiu a escrita do diário de bordo. Eu estranhei esse tipo de registro na primeira semana, mas quando minha coordenadora deu mais detalhes de como poderia ser feito, eu me apaixonei. É muito bom escrever, registrar, contar, compartilhar. Eu quero continuar com ele, como um dos meus registros de trabalho quando voltar às aulas presenciais. Penso que é um instrumento essencial e valioso. Ainda não falei sobre isso, mas senti vontade de falar agora. Estou gostando de fazer esse diário de bordo. Ele está me aproximando do trabalho interrompido. Tem sentido, organiza, faz pensar, não me deixe esquecer que não estou sozinha, mas tenho uma equipe. Não sei se era para fazer assim. Estou escrevendo-o como entendi que era para fazer. Posso mudá-lo, adequá-lo se for preciso. Podemos afirmar que a escrita, o registro do trabalho, é um exercício que só se aprimora. É impossível dizer que escrevíamos melhor anteriormente.
Ao contrário, cada redação conta com a lapidação da anterior. Atualmente, não tenho mais dificuldade para escrever, descrever, refletir, registrar. Contudo, muitas vezes, quando releio minhas próprias produções, costumo não gostar de muitas delas, pensando que poderiam estar bem melhores. Gostaria que isso diminuísse, como um autor que escreve tão bem que sua obra se eterniza. Bem difícil. Por enquanto, vou ficando com minhas tentativas. Não conseguia visualizar todo o processo que estava por trás desse ato, mas depois do início da formação sobre diário de bordo que estamos tendo esse ano, consigo visualizar o processo de reflexão que essa prática provoca, pois quando começo a registrar, também começo a refletir e reformular minhas ações e estratégias simultaneamente. Parece algo automático, é como se eu estivesse sendo a espectadora da ação, situação que estou descrevendo, registrando. Pois o ato de registrar realmente nos conscientiza das nossas ações. É uma forma de narrar a história que escrevemos a partir das experiências que vivenciamos com as crianças, tornando-nos conscientes do que fazemos na vida, do que estamos realizando com as crianças no ambiente escolar. Acho que os meus primeiros registros eram constituídos mais de descrições das ações das crianças do que das minhas reflexões. Eu via o registro como uma prestação de contas que eu tinha que dar para a coordenadora. Hoje, eu ainda me pego fazendo descrições das ações das crianças, mas também consigo ver as observações que faço de cada criança. Às vezes pode parecer que quanto mais conhecimentos temos, mais fácil fica de registrar. Mas não. Acho que quanto mais informações nós temos, ficamos mais críticos e exigentes com nossa escrita. Por isso é tão difícil escrever, registrar. Quando eu registro, eu documento, oficializo o meu planejamento. Minhas ações, reflexões, observações, estratégias que utilizo em diferentes situações com diferentes crianças. Também o utilizo como uma ferramenta de revisão das práticas. Tenho consciência que esse documento, registro, não é só meu, pois ele comunica o trabalho que desenvolvo com as crianças em uma instituição escolar, que é formada não só por mim e pelas crianças, mas também por uma gestão que orienta o meu trabalho e pela comunidade, pela família das crianças. Logo, minha reflexão não é mais somente minha, é do mundo, é do outro, como nos diz Madalena Freire. E quando realizamos a leitura da nossa escrita, às vezes saímos da nossa zona de conforto, pois é nesse momento que fazemos uma revisão de nossas práticas. É possível afirmar que a cada leitura que fazemos dos nossos registros, algo em nós se transforma. E à medida que eu me transformo também meu olhar, minha forma de registrar e minhas práticas e intenções com as crianças. Então agora a gente vai ouvir um pouquinho, né, depois dessa leitura preciosa, que assim eu classifico e considero, a gente vai ouvir um pouquinho a professora Heloísa, depois a professora Cíntia, falar sobre essa sua experiência sobre o registro, diário de bordo e o próprio ato de escrever. O microfone, Heloísa. Tá ouvindo agora? Certo. Eu queria começar dizendo que escrever, né, fazer narrativas não é algo fácil, né, é uma coisa que a gente vai construindo, tem muitos ensaios e erros, faz parte de um processo. Então, quando eu entrei na Prefeitura de São Bernardo do Campo, não existia registro reflexivo, né, a avaliação era quantitativa e até discriminatória. Aí eu penso que quando surgiu a psicogênese da língua escrita, o modo de olhar para a criança começou a mudar. Foi o início de se atentar e perceber a importância do processo e não só do resultado, né? E partir de algo, as propostas, de forma que eram significativas, contextualizadas, para ampliar cada vez mais a aprendizagem das crianças, né? O olhar individualizado foi se tornando cada vez mais essencial. Então, o registro, como forma de avaliação, foram os nossos primeiros ensaios. Essa etapa foi muito importante, pois as narrativas e a preocupação em comunicar o nosso trabalho, principalmente para os pais, ela foi se ampliando cada vez mais. E aí, a partir daí, a nossa próxima etapa foram os relatórios individuais de aprendizagem, né?
Confesso que no começo era o pesadelo de todos os professores, aqueles relatórios, tudo, mas como a prática, cada vez mais a gente foi aprimorando, foi melhorando, e eles foram contando cada vez mais o nosso trabalho. E aí a proposta foi partir para esse registro reflexivo no nosso semanário, nosso plano de ação. Então, depois, no final da semana, foi um combinado que íamos fazer um registro reflexivo, né, do que aconteceu na semana. Só que aí eu já sentia a necessidade de escrever diariamente, porque quando a gente entra na sala de aula, com uma proposta, com todo um trabalho determinado, tudo acontece muitas coisas, as crianças participam, falam coisas importantes o tempo todo, há muita coisa que acontece durante uma tarde, né, um dia de trabalho. Então, eu já sentia a necessidade de escrever diariamente, né, e concomitante a isso, na nossa escola, nós fizemos um plano de formação já de anos anteriores, que vinha, propunha, né, a discussão das diretrizes curriculares, os conceitos que ela trazia, concepção de criança, das práticas pedagógicas, das experiências e do papel do professor, né? Os registros, eles refletem o trabalho do professor, o que ele observa das crianças, as escutas, ele compõe a documentação pedagógica. E esse ato de escrever, ele deve ser diário, porque assim a gente cria o hábito e ele começa a fazer parte da rotina sem ter uma exigência, mas como essencial para o desenvolvimento do trabalho da gente. Então, quando eu faço o meu diálogo, o meu registro, eu faço um diálogo comigo mesmo, então ele tem muito dos meus sentimentos, ele expressa o que eu estou sentindo, as minhas dúvidas, né, até um replanejamento. E o mais importante nessa escrita é que há um interlocutor, que no caso é a coordenadora pedagógica, né, que ela atua, nos ajuda na transformação das nossas práticas por meio das reflexões que as professoras fazem nesse documento. E eu penso também que o estudo, a pesquisa, a leitura, jamais vai poder se ausentar da rotina dos professores, porque nós estamos vivendo uma pedagogia em que as experiências, as experimentações, as vivências são únicas, e a renovação é constante. E atualmente, de acordo com esse ano que nós pudemos estudar mais por conta da pandemia, né, nós pudemos ter mais tempo por conta dos cursos da AVAMEC, das formações, eu penso que hoje eu vejo que se a minha prática tivesse mais pautada na teoria, ou seja, ao planejar, os fundamentos teóricos estivessem mais presentes, eu teria a oportunidade de ter qualificado mais a minha prática. Não é fácil trabalhar dessa forma, né? Pois exige muito mais empenho, estudo, mas eu acho que vale muito a pena, porque capacita e nos engrandece intelectualmente. O diário de bordo foi, assim, um presente nessa pandemia para mim, em que eu pude constatar que eu já fazia mais ou menos um tipo de diário de bordo, porque eu escrevia diariamente, né, eu contava, eu punha as minhas emoções, e eu vejo o quanto é bom escrever, contar, compartilhar, e eu pretendo daqui para frente, né, continuar com esse documento, que eu acho ele muito rico e valioso. Então, eu passo a palavra agora para a colega Cíntia. Obrigada. Opa. Ai. Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho do diário, né? Que desde o ano passado, lá na escola, como a Elô falou, a Cláudia falou, nossa coordenadora, a gente vem fazendo estudos e pesquisas sobre documentação pedagógica em nossos momentos formativos. E o diário de bordo foi um dos documentos que fazem parte dessa documentação. E diante do cenário que se formou com a pandemia, a Secretaria de Educação da nossa rede solicitou que a gente fizesse o diário de bordo durante esse período de trabalho remoto, né? E aí, como a Elô falou, a gente ficou, né? O que é esse diário? O que é esse diário? E aí a gente se apega na definição. O que é um diário? O diário é um gênero textual, né, onde uma pessoa relata experiências, me perdi aqui, gente, desculpa.
onde a gente relata experiências vivenciadas ao longo do dia, né? A gente coloca os dados coletados, enfim, o registro, ele não é apenas uma prestação de contas, assim como eu percebia no início, né? Ele fala um pouquinho da nossa experiência. E aí, no final do dia, quando eu vou lá, no final do período, e tento escrever, quando eu paro para fazer o meu diário, eu analiso as minhas ações, eu analiso as minhas práticas, as ações e as reações das crianças diante das experiências vivenciadas. É o momento que eu passo a ser espectadora do meu fazer. Eu me distancio da situação vivida e, nesse movimento, eu consigo ver a situação com outros olhos. Eu consigo analisar, eu consigo refletir, reformular as minhas ações. E aí, quando a gente consegue interpretar essa definição de diário, fica mais fácil, eu acho, né? Fica mais prazeroso. Não é mais um documento a ser preenchido. É uma prática que norteia e orienta todo o trabalho do professor. Por isso, eu acho tão importante que a gente passe pelo processo de construção de sentido, que é o que a gente está fazendo desde o início do ano, né? Porque aí, como eu disse, fica mais fácil, mais prazeroso para a gente, né? E aí passa a ter sentido, passa a ser algo importante, passa a ser algo imprescindível. Isso é o caso do diário de bordo na nossa prática. E é isso, um pouquinho da minha experiência na escrita do diário. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, meninas. Muito Nós bom. que agradecemos. Ótimo. Eu só gostaria de fazer um comentário final, né, sobre essa riqueza nos comentários e na fala das professoras, né, e nas leituras também, e dizer que a gente consegue perceber que nesse diário de bordo cada professor aprende sobre o seu fazer, né. E para mim, enquanto coordenadora pedagógica, eu também aprendo, porque eu tomo conhecimento sobre a produção de conhecimento das professoras, e com isso eu também tomo conhecimento sobre o meu próprio fazer, e ajuda na organização do meu trabalho formativo lá na escola. Então, como a professora Maria Carme Barbosa falou no início, né, na sua palestra de hoje, se trata de um processo metacognitivo, né, e é uma experiência muito positiva para mim, porque é uma experiência que me toca, que me sensibiliza, que faz muito sentido no meu trabalho formativo. Obrigada, era isso que nós teríamos para apresentar hoje. Muito obrigada. Parabéns, que ótimo. Parabéns, meninas, por essa partilha linda. E acho que o que vocês conseguiram transmitir para a gente nesta manhã é que a escrita, ela possibilita o ato de retornar e visitar os escritos, né? E é bem como a Luciana Osteto fala, né? É construir e entender a dimensão humana do fazer, né? Então, muito obrigado por essa partilha, foi muito rico, muito encantador. Parabéns por esse trabalho de grande excelência e por essa parceria que vocês têm, por essa coletividade de trabalho de vocês. Então, eu vou chamar, né, a nossa terceira apresentação, que é a Hélia de Lourdes Machado, que é o diário de bordo da professora de educação infantil e a devolutiva da coordenadora pedagógica, diálogos formativos. Então, pode entrar, seja muito bem-vinda e venha compartilhar conosco essas vivências. Bom dia, Hélia. Teu microfone está desligado, minha querida. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas, né? Eu sou a Hélia, eu trabalho numa EMEI aqui na região de Itaquera, em São Paulo, EMEI Leonardo Arroio, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da nossa experiência, né, lá na escola, minha e da coordenadora, e a gente vai conversar um pouco sobre como eu faço os meus registros no diário de bordo. Eu vou apresentar para vocês umas fotos, uns trechos do diário de bordo, e como a gente chega nessa interlocução, nessa conversa com a coordenadora pedagógica. Eu vou apresentar agora o slide. Vocês estão vendo? Sim, está carregando. Agora sim. Agora sim? Então vamos lá, né?
o diário de bordo da professora de educação infantil e a devolutiva da coordenadora pedagógica, diálogos formativos, né? A minha coordenadora Rosa Rogério, ela não pôde estar com a gente hoje, né? Ela teve um outro compromisso e ela me desafiou a estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das nossas vivências, né, nesses diálogos formativos. Então, né, todas as fotos que vocês vão ver são fotos do meu diário, né? Ele anda sempre comigo, eu levo ele para todos os lugares. E o diário de bordo é um instrumento de registro muito flexível e autoral. Eu, particularmente, adoro, porque ele me representa, né? Como a Maria Carmen diz, ele expressa um pouco de como eu penso. E nele eu construo diferentes tipos de registro. E eu estou sempre nesse movimento de ir e vir, de ir e voltar, né, no meu planejamento, nas minhas ações e nas minhas reflexões. Agora eu vou mostrar para vocês, né, ler com vocês alguns apontamentos que a minha coordenadora pedagógica fez do meu diário de bordo, que vai exemplificar um pouco desse tipo de registro que precisa conter num diário de bordo. Então, não há uma receita ou um modelo, como as minhas colegas, né, de São Bernardo disseram, não há um modelo, não há uma receita, o diário de bordo ele é muito autoral e ele é próprio do autor, é ele que vai, ao longo da interlocução com as crianças, né, da interação com as crianças e do coordenador pedagógico, ele vai construindo a sua maneira de produzir registros. Não há uma receita, mas no contexto das pedagogias participativas e da pedagogia de infância, a gente acredita que ele precisa conter alguns registros específicos. Ele precisa conter registros diários do cotidiano pedagógico, que é o planejamento docente, mas a escuta e a observação das crianças. Então, aqui nesse trecho, a minha coordenadora aponta as reflexões, comentário e a escuta e observação que eu sempre faço depois de uma interação com as crianças, onde eu avalio como foi o meu dia ou como foi a semana, e logo depois dessa escuta, de ouvir as crianças, eu parto para novos desdobramentos, novos planejamentos a partir da escuta que eu fiz com as crianças. Então, tem sempre o planejamento, né, de entrar na sala já com alguma coisa em mente, os objetivos, as estratégias, sempre vindo da escuta das crianças. Eu continuo também, ela faz um apontamento que nesses planejamentos, né, nessas ideias que eu vou colhendo com as crianças, quando eu tenho uma devolutiva dela, ou quando eu percebo que alguma palavra que eu uso não está muito adequada, eu retomo e vou lá e registro, faço marcas, anotações no próprio diário. Então, eu planejo e depois eu retomo essa leitura para poder refletir sobre o que eu estou fazendo. Então, a professora retoma seus registros diários após a reflexão devolutiva da CP, e isso evidencia um processo formativo. Então, é uma característica do meu diário também e do meu fazer, ir e voltar sempre, riscar palavras, trocar a palavra estimular por proporcionar, estimular por criar contextos, e esse é um processo formativo de aprendizagem que a gente vai tendo ao longo dessa nossa interlocução. Outro trecho também que ela aponta é que sempre depois do planejamento, me dedico a um momento para sentar e escrever sobre a minha interação com as crianças, sobre aquela escuta, sobre aquela observação, e eu sempre faço algumas reflexões. Então, no meu diário de bordo, sempre vai conter transcrições de roda de conversa, transcrições de áudio, falas de criança, vai ter alguma pergunta, algum apontamento, algum lembrete, e eu uso muito também post-its e colagens para me ajudar a lembrar das falas das crianças quando eu vou planejar alguma nova ação, alguma nova atividade, quando eu vou comentar com a minha coordenadora. Então, eu uso muito também o recurso de colar post-its. Outro tipo de registro, muito característico também do meu diário de bordo, é o mapa mental. Mapa mental, registro que apresenta a reflexão da professora a partir dos próprios registros, sobre o seu trabalho com a escrita e que também apresenta desdobramentos, a projetazione, planejamento a partir da escuta para ela realizar com as crianças. A professora mapeia por onde ela pode se aventurar junto com as crianças e esse mapa ajuda a elaborar a carta de intenções. Então,
além dos registros diários, né, do cotidiano pedagógico, o planejamento docente, mas a escuta das crianças, eu crio também mapas que me ajudam a considerar todo o contexto da escola. Na minha escola, a gente já tem projetos, né, de pesquisa, projeto Horta, projeto de leitura. A gente também leva em consideração o currículo da cidade, o PPP, os indicadores, a avaliação do ano anterior e o que a gente colhe da escuta das crianças. As brincadeiras, né, as intenções, o que eles querem, do que eles sentem mais curiosidade. E toda essa documentação, toda essa produção de registro, ela me ajuda a construir a minha carta de intenção, que será apresentada às crianças, às famílias e a toda a equipe escolar. E, né, no diário de bordo também precisa conter registros da reflexão e ou comentários da professora sobre o seu saber fazer e sobre o fazer junto com as crianças. Daquele mapa mental maior e agora da escuta das crianças, sai um outro tipo de mapa menor, que já é um planejamento, uma espécie de planejamento que eu vou construindo junto com as crianças nas rodas de conversa. Então, a minha coordenadora aponta que a professora mapeia a possibilidade de desdobramentos da pesquisa sobre as bactérias. O interesse pelo tema surge de algumas crianças. A professora considera esse interesse e pode criar contextos para a aprendizagem por meio da investigação, aquela tal da projetazione, né? Então, essa maneira também de fazer, através de mapas, esse mapa surgiu numa roda de conversa com as crianças, aonde eu tinha uma criança que ela sempre se incomodava nos momentos de lavar a mão, e as outras crianças ficavam dizendo para ela que ela tinha que lavar a mão, porque senão ia ter bactérias. E a partir dessa escuta das crianças, a gente começou a pensar em como a gente podia ajudar essa outra criança a entender que era necessário lavar a mão. E aí, com essa interlocução com a coordenadora pedagógica e com a escuta das crianças, eu vou traçando ideias, novos caminhos, né, novos desdobramentos, para a gente começar esse nosso projeto de pesquisa. Outro apontamento da minha coordenadora é o planejamento após esse mapa mental, que a gente retoma algumas vivências sugeridas na semana, né? Porque eu sempre, para trabalhar com as crianças, eu sugiro vivências, e aí a gente senta na roda de conversa, eu apresento para eles o que a gente vai fazer, e aí eu vou fazendo modificações, vou reorientando de acordo com o interesse e a necessidade que eu vejo no grupo. Então, nesse trecho aqui na primeira página, lá no finzinho, a gente já começa a fazer, a preparar conversas, a preparar como que a gente vai fazer, como que a gente vai começar a nossa investigação sobre as bactérias. E aí aparece mais trechos de escuta e observação das crianças. Eu sempre registro com diferentes cores de caneta, com lápis, eu deixo espaço para ter registro, para ter aquela questão da imprevisibilidade, né? Porque a gente às vezes entra com uma ideia na cabeça, e quando você conversa com as crianças, quando as crianças demonstram as dúvidas, as perguntas dela, você vai mudando o seu planejamento ali junto com a criança. E nesse trecho eu vou anotando, né, como a gente vai formar os grupos para começar essa investigação. Logo depois da vivência com as crianças, eu separo um momento, eu me dedico, geralmente é no final do dia, a escrever sobre tudo o que aconteceu ou naquele dia ou na semana. E aí é nesse momento que eu me dedico a esse registro de reflexão, onde eu faço comentários, onde eu vejo se deu certo, se não deu certo, aonde eu vou conversando comigo mesma, né? Vou entendendo ali o meu jeito de fazer o meu trabalho e se eu estou conseguindo atingir as crianças. Aí tem sempre um comentário, tem sempre alguma coisa que alguma criança disse, e o recurso dos post-its também para me ajudar a relembrar isso na hora de planejar. E depois da reflexão da professora, qual é o papel do coordenador pedagógico como interlocutor do professor, né? Como essa conversa se dá, como que o coordenador pedagógico ele me auxilia através das devolutivas. E lá na minha escola, as devolutivas elas acontecem no caderno. Além dos nossos encontros formativos, da nossa jornada, essa devolutiva também acontece na escrita do caderno. Ela é sempre colada e é uma espécie de carta, né? O gênero que a gente usa é uma carta, onde
coordenadora conversa com a professora e seus registros e propõe reflexões que podem levar a professora a refletir sobre suas concepções, suas ações e as suas ideias. Como isso acontece na prática, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês um trecho, né, dessa devolutiva que a minha coordenadora escreveu em 21 de fevereiro de 2020, para vocês sentirem um pouco como é a nossa conversa. Olá, professora Hélia, tudo bem? Essa carta devolutiva se constitui um instrumento de registro das minhas observações e reflexões a partir dos seus registros, e tem como objetivo tecer diálogos com você sobre o seu fazer, sobre os seus saberes, sobre o currículo da cidade de educação infantil, sobre as crianças e sobre qualquer assunto que envolva o seu trabalho profissional na EMEI. Espero que possamos dialogar bastante aqui no seu diário de bordo. Na orientação normativa 1 de 2019, sobre os registros na educação infantil, há um trecho que fala sobre o diário de bordo, em seu item 6.1. A qualidade do diário de bordo está intimamente relacionada com a possibilidade de ser um instrumento aglutinador de planejamentos, reflexões, registros infantis, fazeres docentes e indicativos de formações coletivas. Esse excerto quer dizer que o diário de bordo deve conter o planejamento, as reflexões, os registros diários, os observáveis das crianças, suas reflexões sobre o seu fazer e sobre as crianças e etc. E os meus registros, essa carta devolutiva, como sua interlocutora nesse processo. Eu quero parabenizá-la pelo seu diário de bordo, porque você já está uns passos adiantados em relação ao conteúdo de que se deve registrar no diário de bordo. Seu planejamento, fala das crianças, suas observações e suas reflexões. Você tem uma organização bem interessante e autoral do diário de bordo. Tem parte do planejamento, sugestões e vivências com objetivos, dos momentos especiais, onde eu vou registrando, né, como vai acontecendo as nossas interações com as crianças, e do aconteceu na semana, onde eu faço uma reflexão sobre tudo que aconteceu na semana. E isso revela o seu jeito de escrever, como você mesma disse no início. Percebi que algumas vezes você utiliza a palavra aluno para se referir às crianças. O sujeito da educação infantil é a criança, não o aluno, porque a etimologia da palavra aluno se refere àquele que não tem luz, que não sabe, e nós sabemos que as crianças sabem muitas coisas. Então aqui ela me ajuda a refletir, até na forma como eu estou escrevendo, né? Quero comentar aqui um trecho em que você escreve que o Wallace pergunta por que a gente não consegue ver as bactérias. E o Nuno responde, porque eram muito pequenas. E o próprio Wallace diz, vamos pesquisar então? A partir dessa escuta, você registra que combinou de conversar com a turma sobre como fazer a pesquisa. Isso é muito importante, porque abre a possibilidade de um trabalho com o projeto a partir da escuta da criança. E essa escuta também revela a tal projetazione, ou projetação, que nada mais é do que as pistas que as crianças dão para a professora ao longo do cotidiano, em qualquer momento, para que a professora possa dar continuidade àquela ideia, àquela pista. E esse movimento da projetazione só acontece quando tem escuta. Parabéns! Quando você escreve que o Cauã Neves, ao comentar sobre a roupa da Chiquinha Gonzaga, diz, acho que era do tempo dela, você registra um conhecimento histórico que ele já possui, ao conhecer que aquelas roupas não são usadas pelas pessoas do nosso tempo. Então quer dizer que em tempos diferentes se usam roupas diferentes, e isso é genial, isso é conhecimento histórico. A pergunta do Natan sobre o que acontece com a comida quando a gente come pode ser a ideia disparadora para um projeto de investigação. Mesmo que as outras crianças já tenham respondido a pergunta, tem um episódio do desenho Cid o Cientista que fala sobre esse processo de digestão. Talvez possa ajudar o Natan a entender o que acontece com a comida quando a gente come. Nesse momento, além de estar dialogando comigo da minha maneira de escrever, ela também me dá sugestões e também caminhos para mim ir continuando e avançando no desdobramento e no meu registro. Já vi que tem um projeto de investigação em andamento na sua turma.
sobre as bactérias. Que legal, vamos acompanhando as descobertas das crianças. Seria legal se a gente conseguisse um microscópio emprestado com alguma escola, mas não tenho ideia sobre quem possui um microscópio para a gente pedir emprestado ou levar as crianças lá. E aí, essa carta, né, esse diálogo vai continuando, a gente vai tecendo essa conversa, e nessa conversa, sempre depois da devolutiva da coordenadora, a professora, faz uma reflexão sobre essa devolutiva, volta nos registros que ela fez e também faz uma devolutiva para a coordenadora. E é tecendo esse diálogo, nessa troca, que a gente vai construindo vínculos, se tornando mais próximo, e que a gente vai compartilhando o nosso jeito de escrever, e que o coordenador vai me ajudando a melhorar e qualificar a minha prática, vai me dando pistas, vai me indicando leitura, e isso se constitui uma excelente estratégia formativa, onde não só eu aprendo, né? O coordenador também aprende, e a gente aprende com as crianças, a gente vai aprendendo nesse processo. Tudo isso não seria possível se não existissem os registros, né? O registro lá, diário pedagógico, os registros da reflexão do professor sobre a criança, sobre o seu fazer com a criança, e o registro da coordenadora pedagógica através da devolutiva. Sem registros diários no diário de bordo, não tem como rememorar os processos de descobertas, interações, brincadeiras e aprendizagens de cada criança para elaborar o relatório ou portfólio individual. O diário de bordo, além de me ajudar, de ser uma coletânea dos meus registros, ele me ajuda a escrever a carta de intenções, ele me ajuda a escrever o relatório individual das crianças e ele me ajuda a construir o portfólio também das crianças. No meu diário, essa foto que vocês estão vendo, são trechos do final do meu diário, onde eu separo 3 páginas para cada criança, para escrever apontamentos mais individuais sobre cada criança. E esses apontamentos, esses registros vão me ajudar também na construção desses relatórios. Para finalizar a nossa conversa, né, fazendo um apanhado de tudo que a gente conversou, no diário de bordo, um diário de bordo, ele tem que conter registros diários. Escuta mais observação das crianças, reflexão e comentários sobre o saber fazer do professor e a interlocução com o coordenador pedagógico, porque ele se torna um parceiro, um coautor, um parceiro avançado que vai ajudar você a refletir sobre o seu fazer ali no cotidiano e vai qualificar a sua ação. Esse trecho, essa foto que a gente escolheu para finalizar, é um trecho que já mostra como é que eu vou documentando o nosso fazer. Então, eu tenho a escuta das crianças, eu tenho o planejamento, as sugestões das vivências, eu tenho a reflexão sobre o que aconteceu na vivência, e eu tenho a produção da documentação de como aconteceu essa vivência. Então, eu uso sempre muito fotos, eu uso vídeo, registro de áudio, lembrete, colagem, e vou reiterar aqui mais uma vez que o coordenador pedagógico, o professor e as crianças, elas aprendem junto e elas constroem junto o diário de bordo, né? E ele vai sendo uma coletânea de tudo que acontece ali do dia a dia no nosso fazer. E ele é um instrumento muito potente de ação, reflexão e ação do professor no cotidiano das escolas. Eu vou encerrando por aqui a minha fala. Eu quero agradecer muito a apresentação, né, por poder estar aqui, a minha coordenadora pedagógica, que tem me ajudado muito, né, nesse fazer diário, né, do diário de bordo. Ela tem trocado muito. Quero agradecer também as minhas parceiras na escola, porque esse é o meu diário de bordo lá, mas lá todas nós temos o nosso diário de bordo, e a gente está nesse processo de começar a trocar, de começar a compartilhar ideias, e agradecer também, né, a organização do evento, porque por a gente estar aqui se desafiando a compartilhar com outras pessoas o nosso fazer do dia a dia, a nossa escrita, e por ser uma partilha, um momento de grande aprendizagem. Muito obrigada. Parabéns, Hélia, querida, que trabalho lindo, apaixonante, parabéns por essa sensibilidade, por essa paixão
no que tu faz e compartilha com a gente aqui nessa manhã. Então, para a gente se encaminhando para o final, né, e falando um pouquinho do que a Hélia nos trouxe nesta manhã também, né, teorias que nutrem a nossa prática docente. Nós precisamos de muitas teorias para nutrir a nossa prática docente, nossa prática diária, e precisamos valorizar o que as crianças nos trazem. Valorizar o cotidiano, valorizar as infâncias no plural, e também, como a Hélia nos trouxe, né, se conectar ali no individual de cada criança, né, conhecer as nossas crianças. Então, tornar a potência das crianças explícitas e realmente compartilhadas. As crianças, elas são potentes, né? Elas são fortes e elas constroem. Então, elas têm todo esse olhar potente, né? Esse olhar pesquisador, que hoje, nessa manhã, cada uma conseguiu compartilhar um pouquinho das suas vivências, né? E a Sônia Valverde, ela vai dizer, né, de fazer a leitura de seus gestos, seus tempos, suas emoções e suas capacidades. Quando a gente fala sobre o diário de bordo, né, se remete a isso que a Valverde nos traz, né? Compartilhar as emoções, as capacidades das crianças, os tempos, e não é aquele tempo do relógio, né? Aquele tempo acelerado. O Cristiano falava com a Lica sobre isso, né? Quanto tempo que o tempo tem? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem, né? Então, quando a gente escreve um diário de bordo, né? Quando a gente respeita a infância, quando a gente respeita cada criança, cada cultura, né? Cada território que nós trabalhamos, nós atendemos, né? Nós precisamos respeitar o tempo das crianças, e não é aquele tempo acelerado do relógio. É o tempo da experiência, é o tempo da vida realmente vivida, né? Então, outro ponto muito importante também que as meninas, né, eu costumo dizer que as gurias trouxeram nesta manhã, é que cada professor tem o seu jeito de escrever, né? De relatar as vivências, as observações que as crianças trouxeram. Não tem uma receita pronta, não é aquela receita de bolo, né? Mas cada um tem o seu jeito de partilhar suas vivências, as suas inquietações, né? O que as crianças nos trazem, o que as crianças nos trazem é uma riqueza, é uma grande riqueza, né? E essa escrita desse diário de bordo, a nossa escrita, os nossos registros só terão realmente sentido se nós entendermos as crianças e as suas culturas, se nós entendermos cada criança, se nós respeitarmos e refletirmos cotidianamente sobre a nossa prática, né? E quando a gente subestima as crianças, quando a gente não acredita na potência delas e desvaloriza essas crianças, né? É como as nossas queridas Alês, né? As irmãs Alês nos dizem, nós estamos desmatando a infância, né? Nós estamos podando todo esse processo criativo que as crianças têm. Por isso é fundamental a gente valorizar a infância, fundamental a gente valorizar o cotidiano, a potência que as crianças nos trazem, né? O que desbravar, né? Esse encantamento. E isso se remete, né, ao que José Saramago diz, que é preciso ver o que não foi visto, né? Ver outra vez o que já se viu. Nós precisamos revisitar e partilhar cotidianamente essas vivências, esse encantamento pelo diário de bordo, pela forma que nós vamos escrever, pela forma que nós vamos narrar, né, o cotidiano da infância. Educação infantil é algo sério, é algo precioso. Então, pessoal, vou voltar a chamar as gurias para vir para cá, para a gente bater um papo, para se encaminhar para o encerramento. Antes disso, antes de chamar todas elas para a gente bater o papo, e vocês também podem interagir no bate-papo, fazerem perguntas, gostaria de agradecer a equipe do GECOL por esse grande evento, pela organização, pela atenção também. Agradecer principalmente ao querido do Cristiano, pelo convite de poder estar fazendo a mediação desse evento, que eu tenho um grande carinho pela equipe do GECOL, pelo Cristiano também, por esse trabalho de grande excelência e pela valorização dos profissionais que estão na sala, que estão no chão da escola com as crianças, né? Nós somos pedagogos e nós produzimos pedagogias vivas, né? Nós produzimos pedagogias
junto com as crianças. Então, estar ao chão da escola, estar compartilhando as vivências, estar mostrando os acertos, os erros, mostrando que não há receita pronta, né? Como eu falei para vocês, de um bolo. Isso é importante sabermos que nós não estamos sozinhos nessa, que os professores têm potência, que a educação infantil ela é de grande excelência, ela precisa ser valorizada, e nós professores, né, nós professores pesquisadores e observadores, nós temos uma grande potência também e excelência no nosso trabalho. Então é muito importante essa valorização, e nesse encontro de hoje, o GECOL nos possibilita realmente valorizar a escrita do professor, valorizar o trabalho do professor aliado junto com as crianças, né? Estarmos com as crianças. Então, essa partilha desses professores que estão no cotidiano, que estão ali junto com as crianças, conhecendo a sua cultura, conhecendo o seu grupo, é primordial. Nós precisamos de mais espaços, precisamos de mais educadores, pesquisadores, para poder narrar e compartilhar a sua prática, né? Então, eu sempre costumo dizer que nada se faz sozinho, né? Nós precisamos do outro para trabalhar. E essa coletividade na docência, ela é fundamental, né? A camiseta que já fala, a docência se faz um coletivo. E quando a gente encontra oportunidades de poder ecoar a nossa voz, de poder ecoar o nosso trabalho e poder compartilhar e dizer que sim, que a educação brasileira, que os professores brasileiros, os educadores da primeira infância, produzem pesquisas incríveis com as crianças, produzem pedagogias vivas, né? Pedagogias que realmente respeitam as crianças, que realmente entendem a tal importância que a escuta, que a observação, que o protagonismo das crianças nos trazem é fundamental. Então, precisamos de mais oportunidades como estas, de professores poderem ter a sua voz, poderem ser escutados. Então, isso é importante demais. Agradecemos muito o GECOL por essa oportunidade. Então, eu vou chamar as meninas para vir para cá, para a gente bater um papo, conversar, compartilhar também. E o pessoal que está nos assistindo também, quiser fazer perguntas, fiquem à vontade para perguntar, tá? Esperar só um pouquinho, pessoal, que o pessoal ir entrando. Nossa, eu só queria dizer que eu adorei os relatos das minhas companheiras, me vi também há um tempo atrás, né, nesse processo de estar, meu Deus, o que é isso? Mudando, né, daquele outro gênero que a gente fazia para o diário de bordo, e eu me apaixonei pelo diário de bordo porque ele cabe todo o meu pensamento louco, aquelas formas diferentes de pensar. Então, e é um projeto agora bem coletivo, né, com as crianças, com a coordenadora, com as minhas amigas. Então, eu estou apaixonada pelo diário de bordo. Lendo os relatos de vocês, é impossível não se apaixonar, é impossível, passa um filme pela nossa cabeça, parece que a gente está ali junto de vocês, e essa partilha, né, volto a dizer, essa sensibilidade que vocês trouxeram nesta manhã, o respeito pelas crianças, o respeito pelo individual, e principalmente, né, eu tenho acompanhado aqui as mensagens no bate-papo, essa parceria, esse coletivo, de sabermos que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos do outro colega para trabalhar, né? A Lica, Maria Carmen Barbosa, falava isso na palestra, né, de abertura, de que realmente nós não precisamos sermos amigos íntimos, né, do outro colega, fazer um churrasquinho na laje no final de semana, né? Não precisamos disso. Mas ali naquele espaço que nós estamos trabalhando, nós precisamos de ética e de respeito pelo nosso trabalho e de sabermos que a gente não vai conseguir nada sozinho, né? Nós precisamos do outro, do olhar do outro. E essa partilha que vocês trouxeram de compartilhar, de poder mostrar o diário de vocês para outro colega, de poder fazer essas discussões juntos é fundamental para o nosso trabalho, né? De uma grande excelência. É uma forma de cuidado, de dizer, eu me importo contigo, vamos trabalhar juntos, né? Não somente fazer aquela troca de flechas, de que o colega não trabalha bem, o colega é isso, o colega é aquilo, mas trabalhar juntos.
não é somente, né, jogar a pedra, mas ajudar também. E isso essa forma que vocês trouxeram, além do respeito pelas crianças, mas o trabalho em conjunto, é algo que nós precisamos trabalhar constantemente em educação infantil. Sabemos que nós não somos concorrentes, que nós não estamos ali em uma corrida para ver quem vai chegar no pódio primeiro, que nós não somos, fulaninha, a Hélia tá se aparecendo, querendo dizer que é sabida demais, né? Não, nós trabalhamos no coletivo, né? E é mostrar que é possível, né? Que nós podemos, volto a dizer, nós temos uma educação brasileira de qualidade, sim, nós podemos produzir pedagogias de qualidade, sim, mas o pressuposto é o coletivo e o respeito pelas crianças, né? Concordo plenamente. Eu gostaria, assim, de agradecer também a você, João, por estar aqui com a gente nessa mediação e fazendo tantas considerações que compõem todas as reflexões que nós fizemos aqui com as pessoas hoje, nessa sala 5, né? Então, muito obrigada por você contribuir tanto conosco também. Eu que agradeço a sensibilidade de escutar vocês. Quando eu visualizei, né, anteriormente as apresentações de vocês, fiquei apaixonado, eu fiz muitas anotações, mas aí eu pensei, opa, o tempo é curto, não vou poder fazer muitas anotações, mas isso me encanta, isso mostra que sim, que nós temos, volto a dizer, professores de grande qualidade, professores que estudam, né, e esse momento de pandemia, esse momento frágil que nós estamos passando, né, caminhando de mãos dadas com esse inimigo aí que está nos assombrando, causando tantos estragos, né, nos mostra também que a gente aprendeu a se reinventar e realmente nós não ficamos de férias, não ficamos, né, abandonados, digamos assim, mas nós estamos buscando constante, né, formação, estudo, reflexão sobre a nossa prática, sobre o nosso trabalho. Como eu havia falado, vocês demonstraram que vocês não abandonaram a infância, que vocês não deixaram as crianças desamparadas, né? Claro que a gente não pode abraçá-los ainda, né? Mas vocês, de uma certa forma, estão abraçando eles, acolhendo as crianças, né? No início ali, eu não me lembro qual de vocês que compartilhou ali, que tentaram buscar primeiro de uma forma ali, de uma reunião, um grupo no WhatsApp, um individual também, uma atenção individual com as famílias, com as crianças, né? Se adaptar a esse momento. E como é importante isso, né? Não somente jogar uma demanda sobre essas crianças nesse momento de pandemia, seguir, né, o que é mandado, mas sim refletir e buscar se ajustar. Escutar as crianças é fundamental, né? Fazer esses encontros online que nós estamos proporcionando para as crianças nesse momento ali, né? Mas escutar elas, matar a saudade, né, por mais que é virtual, claro, é virtual, mas nós estamos matando a saudade, né? Estamos entendendo as crianças, sabendo da necessidade, entendendo por que talvez aquela família não consiga dar um retorno de imediato da proposta que nós enviamos para aquela casa, mas saber também que aquela família, né, está passando por alguma necessidade, precisa de uma acolhida, precisa de um abraço, de um amparo. Então, quando vocês trazem esse olhar sensível, no diário de bordo de vocês, mostra que sim, que há esperança, que vocês estão fazendo o melhor de vocês, que vocês estão acolhendo, não somente as crianças, mas as famílias, né? Porque cada criança, né, é um ponto de interrogação que nós vamos desbravando. E por trás dessas crianças, né, ou ao lado, existem famílias, existem, né, famílias que estão fragilizadas, famílias que precisam de colo também, de uma escuta para poder lidar com isso, porque não está sendo fácil para ninguém, né? Então, essa sensibilidade que nós precisamos ter no nosso trabalho é fundamental. Essa tal empatia que a gente fala tanto, né? E vocês conseguiram trazer e compartilhar essa manhã de uma forma rica e apaixonante, de mostrar que sim, que temos como trabalhar dessa forma, temos como não perder o vínculo com as crianças, né? E não jogar somente uma cobrança para as famílias, para as crianças, mas sim dar colo, abraço, acolher, né? E a acolhida, ela é fundamental, e vocês trouxeram isso no diário de bordo de vocês.
estou aqui acompanhando as mensagens no bate-papo, só elogios, as pessoas estão encantadas, que legal a gente poder compartilhar isso, né, e poder saber que conhecimento foi, né, feito para compartilhar. Não há esses saberes, essa junção de saberes, ela é apaixonante, né, e vocês trouxeram isso nessa manhã, nessa partilha tão bacana, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, aproveitando, assim, podem responder todas, ou enfim, quais foram os maiores desafios, assim, que vocês encontraram, assim, na escrita desse diário? Os maiores desafios? No começo, eu escrevo muito, né? Eu adoro escrever, eu leio também, leio muito. Então, o meu maior desafio foi essa escolha dessa visão sensível, desse olhar sensível, de o que registrar ali, né? E como colocar também as minhas ideias, o que eu estava pensando, como me opor a alguma coisa, ou falar de uma sensação que não foi tão boa. Então, foi um processo. E este ano, né, com a Rosa, com a minha coordenadora, ela também escreve muito e a gente conversa online, a gente tem encontros, né, semanais online, a gente conversa no WhatsApp, a gente conversa por e-mail, então a gente tem essa interação, essa troca. E aí foi ficando mais, eu acho que foi ficando mais calmo para mim, foi ficando mais tranquilo ter essa interlocução com ela, criar esse vínculo e a gente chegar nesse nível de compartilhar praticamente tudo dessa escrita. Então, para mim, a parte foi assim, escolher o que escrever, né, do olhar das crianças, dessa minha visão, e sobre o que eu estava sentindo, como eu me sentia em relação a isso. Para mim, enquanto coordenadora da Heloísa e da Cíntia, o que eu percebo que foi uma dificuldade, na verdade um desafio, é saber exatamente como escrever esse diário. Então, aquela expectativa que as professoras têm em relação ao modelo, né? O que escrever, como escrever e até para quem escrever. Como elas disseram, elas já têm essa prática de escrever diariamente na escola, mas a gente não denominava ainda diário de bordo. Nesse momento de pandemia, a Secretaria de Educação do nosso município orientou que fosse uma escrita diária do nosso trabalho, né, reflexivo, formativo, no contato com as crianças, e que essa escrita diária iria se chamar diário de bordo. Então, parece que a gente iria substituir o que elas já faziam por um outro tipo de escrita, que na verdade não é um outro tipo de escrita. Elas iriam manter as mesmas escritas que já faziam, só que esse nome, diário de bordo, assustou um pouco, né? Mas depois que nessa interlocução, nesse contato, nas devolutivas que eu fiz com elas, eu fui tranquilizando, elas foram compreendendo que não era nada diferente daquelas reflexões que elas já estavam acostumadas a fazer na escola, então é como a Heloísa disse, ela se apaixonou, né? Elas se apaixonaram. É claro também que a gente não tem só a Heloísa e a Cíntia na escola, a gente tem outras professoras também, e como coordenadora eu procuro respeitar esse processo de cada uma, né? Elas construíram esse processo de sentido, esse sentido nessa escrita dessa forma como elas apresentaram, e eu também acompanho o processo das demais. Eu acho que no nosso caso o desafio é a parte, assim, você partir para a escrita, né, você já tem um certo receio nesse sentido, né, de você falar assim, poxa, como que eu vou escrever? Como é que vai ser essa escrita? O escrever e o refletir também ainda tem aí uma distância, né, você fica aí numa lacuna, até você entender que você tem que escrever sobre aquilo, sobre aquele cotidiano, e refletir sobre aquilo, né? Então, nós passamos aí, talvez, por um período daquela narração, né? Que até, né, como a Cláudia, como coordenação, no nosso caso foi a Andréia, ela foi orientando para essa mudança, né? Até onde você só está narrando, até onde você só está descrevendo, né? A partir de que momento você está refletindo sobre isso que você está escrevendo. Então, eu acho que o desafio, acho que parte ali da escrita mesmo, e depois passar por esse processo desse início aí de uma reflexão sobre o que você está escrevendo, né? Nós colocamos agora, como ela disse também, né, somos nós, na verdade, nós estamos falando aí, partilhando de um trabalho, porque ele foi um trabalho coletivo, né, a escrita de um diário coletivo, e essa reflexão individual, né, que eu acho que foi muito importante,
Mas isso é um grupo que é uma questão que o grupo já faz, né? O nosso grupo também já tem esse hábito, né? Ele começou com esse hábito, essa forma de registro. Então, eu acho que foi isso, foi essa escrita e a reflexão, né? Você tem que começar a entender aí o desafio dos dois, né? É isso. Perfeito, gurias. Que ótimo escutar. E eu acho que é muito importante também essa manhã, nosso tempinho já está quase acabando, mas só para finalizar, que vocês conseguem compartilhar que não há uma receita pronta, volto a dizer, né? Não há um modelo pronto, e sim cada um vai construindo, né? Com a sua prática, com a sua vivência, com o território que atua, com a realidade da sua comunidade, né? Com a realidade daquele professor, com o entendimento que ele tem daquele grupo de crianças que atua. Então, não há um modelo pronto, e isso, nessa manhã, vocês conseguiram, de uma excelência, né? Explicar para o pessoal que não há um modelo pronto, que cada uma vai compartilhar, vai escrever esse diário de bordo da sua forma, através das suas vivências, e foi muito inspirador, muito apaixonante. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho de vocês, fiquei apaixonado por vocês, que lindo. Vocês trouxeram de uma forma tão sensível e tão tocante, tão também de mostrar que sim, que a gente pode conseguir, né? Que a gente pode, apesar de todos esses desafios que nós estamos enfrentando, mas nós podemos fazer um trabalho de grande excelência. Então, o nosso tempo está terminando. Agradeço vocês, agradeço todo mundo. Sigam com a gente, né? Agora nós vamos para em outro momento. Muito obrigada a cada uma pela sua partilha, por essa sensibilidade, principalmente por essa paixão pela educação infantil, por essa paixão pelo trabalho de vocês, né? Essa valorização que vocês nos trazem, né? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado também à equipe do GECOL por esse evento maravilhoso. E sigam aí, pessoal. Não vão embora, hein? Sigam aqui com a gente. Tchau. Obrigado. Foi um prazer, João. Foi um prazer, Tchau, Simone obrigada. e Cláudia. Tchau. Tchau. Beijo.